Seja muito bem-vinda, minha irmã. Seja muito bem-vindo, meu irmão, à nossa corrente de oração. Já escreve nos comentários seu pedido de oração. E se não for inscrito, já se inscreve em nossa corrente de oração. Todos os dias oramos pelos inscritos desse canal. Há momentos em que o silêncio da madrugada se transforma em um grito ensurdecedor dentro do peito. Em que a alma se aperta, os pensamentos se embaralham e o coração bate como se quisesse fugir de dentro do corpo. Você olha ao redor, mas não encontra saída. Já chorou tudo o que podia. Já clamou, já questionou. E agora? Tudo o que resta é esse vazio. Um medo que consome, um desespero que paralisa. E dentro desse abismo, você se pergunta: onde está Deus agora? Se você está ouvindo essa mensagem, não é por acaso. O Espírito Santo te trouxe aqui porque Ele conhece cada lágrima que você derramou escondido. Ele viu você tentando ser forte quando tudo dentro de você gritava por socorro. Ele ouviu os seus pensamentos mais profundos, aqueles que você nunca teve coragem de dizer em voz alta. E Ele quer falar com você hoje. Não importa o tamanho da dor que você está sentindo. Não importa o quanto as coisas parecem perdidas. Deus está no controle, mesmo quando tudo desmorona, mesmo quando as portas se fecham, mesmo quando a resposta parece não chegar. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo socorro bem presente na angústia, como está escrito no Salmo 46. Essa não é só mais uma oração. É um clamor, é um resgate. É uma ponte entre o seu coração ferido e o trono do Deus Todo-Poderoso. É uma convocação celestial para que você se levante da dor, se vista de fé e caminhe com autoridade mesmo em meio à tempestade. O medo pode ser real, o desespero pode estar te cercando, mas a palavra de Deus é maior que qualquer circunstância. A Bíblia não nos esconde o sofrimento. Jó, Davi, Elias, todos passaram por vales escuros, todos enfrentaram momentos em que tudo parecia perdido. Mas em todos os casos, Deus apareceu. E não apenas apareceu, Ele libertou, restaurou, fortaleceu, honrou. E vai fazer o mesmo com você. Está escrito em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa é viva. Ela é para hoje. É para você que sente que está afundando. É para você que pensa em desistir. É para você que já não consegue mais orar. Mas mesmo assim, está aqui agora, em silêncio, buscando um sinal. Essa oração que faremos juntos é uma arma espiritual. É um escudo contra a ansiedade, uma luz contra as trevas, uma chave que destranca as portas da paz. Ela não é feita com fórmulas. É feita com entrega, com sinceridade e com autoridade no nome de Jesus Cristo, aquele que venceu a morte para te dar vida. Jesus conhece o peso que você carrega. Ele carregou uma cruz por você. E hoje, Ele quer trocar esse fardo pesado pelo descanso da sua presença. Ele quer que você deposite essa dor nas mãos dele. Porque só Ele pode transformar medo em coragem, angústia em esperança, lágrimas em testemunhos. Creia, meu irmão, minha irmã. Não há cadeia que resista a um coração que ora com fé. Não há desespero que permaneça quando a presença do Espírito Santo invade o ambiente. E é isso que vai acontecer agora. Enquanto você ouve cada palavra, algo dentro de você vai começar a mudar. Porque onde está o Espírito de Deus, ali há liberdade. É hora de romper, de respirar fundo, de deixar Deus tocar na raiz dessa dor. Porque o mesmo Deus que abriu o mar para Moisés, que fechou a boca dos leões para Daniel, que ressuscitou Lázaro, é o mesmo Deus que está com você aí agora. E Ele está pronto para agir. Prepare o seu coração. Esta oração vai libertar você. Vai restaurar sua mente, sua paz, sua força. Vai te lembrar de quem você é. Filho amado do Deus Altíssimo. Você não está sozinho. Nunca esteve. E hoje, você vai sentir isso como nunca antes. Agora, vamos começar essa jornada de libertação. Quando o medo cresce dentro de nós, ele não vem batendo a porta de maneira gentil. Ele entra de repente, como uma avalanche que engole tudo o que encontra pela frente. E o pior
é que muitas vezes esse medo não é causado por algo visível. É uma mistura de pensamentos, inseguranças e pressões que se acumulam ao longo dos dias. Medo de perder alguém, medo de ficar doente, medo de não conseguir pagar as contas, medo do futuro, medo de nunca mais sair desse buraco. Você pode estar passando exatamente por isso agora. Uma sensação de sufocamento, como se houvesse uma corda apertando sua garganta e ninguém percebesse. Você se levanta, sorri, trabalha, cumpre obrigações, mas por dentro está desmoronando. Sente que não pode demonstrar fraqueza, porque precisa ser forte para os outros. Mas dentro do seu quarto, quando a porta se fecha, a realidade vem com tudo. Você está com medo, está em desespero e não sabe como sair disso. Mas existe uma verdade que precisa ser dita com urgência. O medo é uma arma do inimigo. Ele paralisa, ele confunde, ele tira sua visão, ele enfraquece sua fé. E se você não se posiciona espiritualmente, ele te consome aos poucos. Só que hoje, você está recebendo uma nova consciência. Você está sendo chamado para acordar, para enxergar que o medo não tem mais poder sobre você, porque maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. A palavra de Deus em 2 Timóteo 1,7 declara: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Ou seja, o medo que você sente não veio de Deus. Ele não é parte da sua identidade. Ele é uma distorção da realidade criada por um inimigo que quer te paralisar. Mas você não nasceu para ser paralisado. Você nasceu para caminhar em fé, para enfrentar o que for preciso com a certeza de que o Espírito Santo está do seu lado. A ação que você precisa tomar agora é espiritual. Não basta tentar pensar positivo, não basta ignorar o medo ou fingir que ele não existe. Você precisa combatê-lo com armas espirituais. Você precisa se posicionar. E a primeira arma é a oração. Quando você ora com fé, você convida o céu para lutar por você. Quando você declara a palavra de Deus, você destrói as mentiras que o medo plantou na sua mente. Mas também é importante agir de forma prática. Evite alimentar sua mente com notícias que aumentem o desespero. Evite conversas que só trazem negatividade. Foque na Bíblia. Leia os Salmos. Medite em João 3,16 e lembre-se do amor incondicional de Deus. Ore de manhã. Faça da oração da manhã um hábito. Antes mesmo de olhar o celular, fale com seu pai. Declare: hoje, eu não sou guiado pelo medo. Sou guiado pelo Espírito Santo. Isso muda tudo. Isso liberta. Você não precisa estar 100% bem para buscar a Deus. Pode buscá-lo mesmo com o coração quebrado, mesmo com dúvidas, mesmo com lágrimas. Ele não rejeita um coração contrito. Ele não exige que você tenha todas as respostas. Ele só quer que você se aproxime, que você entregue esse medo, esse desespero, essa angústia, porque ele sabe exatamente como te curar. E a cura começa agora. Começa nessa decisão de não aceitar mais viver aprisionado. Começa ao reconhecer que sim, você sente medo, mas não vai permitir que isso defina quem você é. Porque você é filho, você é filha, você é amado. E o medo não tem mais espaço quando você decide caminhar de mãos dadas com Jesus. Prepare seu espírito. Os próximos minutos vão ser como um mergulho profundo na presença de Deus. Um encontro que vai transformar sua mente, restaurar sua paz e reacender a chama da sua fé. Há momentos em que o medo se transforma em desespero. Ele deixa de ser uma sensação e se torna uma prisão. O desespero é o grito da alma que perdeu a esperança. É o som abafado de quem tenta respirar no meio da escuridão. É acordar todos os dias sem forças. É olhar para o futuro e não enxergar nada além de sombras. E quando esse desespero se instala, o inimigo tenta convencer você de que é o fim. Que não há mais saída. Que Deus se esqueceu de você. Mas essa é a maior mentira que o inferno já contou. O desespero é o terreno em que o diabo planta a dúvida. Ele sussurra: você está sozinho. E quando você acredita nisso, ele começa a minar sua fé. Ele quer te afastar da presença de Deus, porque sabe que é justamente nesse lugar que você encontra força para resistir. Ele quer te manter fraco, ansioso, sem direção. Ele quer que você viva com medo da própria vida.
Mas Deus quer o oposto. Deus quer que você viva em liberdade, em paz. Ele quer que o seu coração volte a respirar em ritmo de confiança, não em ritmo de pânico. O Salmo 27 nos lembra: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Essas palavras não são apenas poesia, são um escudo espiritual. Davi escreveu esse salmo em meio à guerra, cercado por inimigos, mas sua fé o mantinha de pé. Ele sabia que mesmo quando tudo parecia perdido, Deus ainda estava no controle. E essa é a mesma verdade que hoje precisa descer do papel e entrar no seu espírito. Deus está no controle da sua vida, mesmo quando nada faz sentido. O medo e o desespero são como tempestades. Eles fazem barulho, apagam a luz, confundem os sentidos. Mas nenhuma tempestade é eterna, nenhuma dor dura para sempre quando Deus está no barco. Lembra quando Jesus dormia durante a tempestade em Mateus 8? Os discípulos estavam apavorados, achando que iam morrer. Mas Jesus se levantou e, com uma só palavra, acalmou o mar. Ele não apenas acalmou o vento, ele acalmou o coração deles. Porque quando Jesus está presente, o caos perde o poder. Hoje o Senhor quer acalmar o seu mar interior. Ele quer dizer para o seu coração: aquieta-te, eu estou aqui. Talvez você tenha passado noites sem dormir. Talvez a ansiedade tenha se tornado sua companhia constante. Talvez você já tenha chorado tanto que sente que secou por dentro. Mas Deus não desistiu de você. Ele não desistiu dos seus sonhos. Ele não desistiu da sua história. O inimigo quer que você olhe para as circunstâncias, mas Deus quer que você olhe para o alto, porque é de lá que vem o seu socorro. Salmo 121 declara: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando tudo parece sem saída, olhe para o alto. Quando o medo disser que é o fim, olhe para o céu. Porque há um Deus que trabalha em silêncio, e enquanto você chora, Ele prepara o seu milagre. O desespero tenta roubar sua visão, mas a fé devolve sua esperança. E é essa fé que precisa ser reativada agora. A ação que Deus te pede é simples. Não desista. Continue orando, mesmo sem forças. Continue crendo, mesmo sem entender. Continue marchando, mesmo cansado. Porque o desespero é o último estágio antes da libertação. Quando você chega ao limite, é ali que Deus começa a agir. Quando você diz, eu não posso mais, Ele responde, agora eu posso. É nesse ponto de rendição que o Espírito Santo entra e transforma o impossível em testemunho. Deus conhece as dores que o mundo nunca viu. Ele sabe o que você sente quando coloca a cabeça no travesseiro e deseja sumir. Ele entende o nó na garganta, o aperto no peito, o vazio que ninguém compreende. E ainda assim, Ele escolhe te amar. Ele escolhe te sustentar. Ele escolhe te libertar. Porque você é dele. E ninguém, nem o medo, nem o desespero, pode te arrancar das mãos do Criador. Feche os olhos agora e permita-se sentir a presença de Deus. Respire fundo. Deixe que o Espírito Santo abrace a sua alma. Cada lágrima que cai agora está sendo vista no céu. Cada suspiro seu é ouvido como oração. Você não está sendo esquecido. Você está sendo restaurado. E nos próximos minutos, a luz começará a brilhar de novo dentro de você. Porque onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. E essa liberdade está te alcançando agora. Você já percebeu como o medo parece ganhar força justamente nas horas em que mais precisamos ser fortes? Quando tudo desaba, quando as contas se acumulam, quando o diagnóstico do médico chega, quando alguém que amamos vira as costas ou quando um filho se perde pelo caminho. É exatamente nesses momentos que o medo entra como um invasor. Ele não bate na porta, ele arromba. Ele se instala no peito e domina os pensamentos. O medo é traiçoeiro, porque além de paralisar, ele mente. Ele nos faz acreditar que estamos sozinhos, abandonados, sem saída. Mas há uma verdade maior do que qualquer medo. O Espírito Santo está conosco, e ele nos guia mesmo nas noites mais escuras da alma. No livro de Isaías 41:10, Deus nos faz uma promessa viva e atual.
Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa palavra é um escudo contra o desespero. É como um cobertor quente na madrugada fria da alma. Não é apenas um versículo bonito, é um compromisso de um pai que nunca falha. O medo tenta gritar, mas Deus sussurra com autoridade. Eu estou aqui. E é nesse sussurro que a paz começa a vencer o caos. O desespero é o estágio avançado do medo. É quando o coração está tão cansado que não consegue mais clamar. Mas é também o lugar onde Deus mais se revela. Porque quando você chega ao fim das suas forças, você encontra o começo da força de Deus. A Bíblia nos ensina em Salmos 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Isso significa que há um lugar espiritual onde o medo não alcança, onde o desespero perde o fôlego. Esse lugar é a presença de Deus. E essa presença está disponível agora, neste exato momento, enquanto você ouve esta mensagem. Imagine por um instante que Jesus está ao seu lado agora. Não como uma figura distante, mas como alguém que segura sua mão. Como alguém que olha nos seus olhos e diz: não temas. Foi assim que ele caminhou sobre as águas em meio à tempestade. Foi assim que ele tocou os leprosos, curou os doentes, libertou os cativos. Jesus Cristo não tem medo do seu medo. Ele entra onde ninguém entra, toca onde ninguém toca, cura o que ninguém vê. E ele está aqui, pronto para libertar seu coração do peso que te sufoca. A ação que você precisa tomar é entregar. Parece simples, mas é a maior batalha espiritual que enfrentamos. Entregar o medo, o desespero, a culpa, a dor. Dizer: Senhor, eu não consigo mais sozinho. E nesse ato de rendição, o céu se move. Porque Deus não resiste a um coração quebrantado. Ele se inclina para ouvir o gemido da alma que clama. Ele desce ao vale só para levantar quem caiu. Ele transforma deserto em jardim, lágrima em semente, dor em testemunho. Salmo 40 nos revela essa dinâmica de socorro divino. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esse é o Deus que não apenas ouve, mas se inclina. Ele não manda um anjo qualquer, Ele vem pessoalmente. Ele entra no hospital, no quarto escuro, no fundo do poço. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele não observa de longe, Ele caminha junto. E onde Ele está, o medo perde espaço. Você pode estar enfrentando inveja, maldição, perseguição espiritual. Pode ser que sua casa esteja dividida, seus filhos afastados, sua fé abalada. Mas nada disso é maior que o poder de uma oração feita com fé. A oração é a ponte entre o caos e a cura. É nela que o Espírito Santo age. É por ela que Jesus libera cura, libertação, proteção. E hoje, essa oração será sua arma, seu escudo, seu refúgio. Não apenas uma oração da manhã, mas uma oração poderosa que transforma atmosferas, que quebra cadeias espirituais e destrava caminhos. Você está sendo chamado hoje não para fugir do medo, mas para enfrentá-lo com a presença de Deus ao seu lado. O medo quer te paralisar, mas a fé te convida a avançar. O desespero quer te calar, mas o Espírito Santo quer reacender sua voz. E essa voz não é qualquer uma. É a voz de quem, mesmo ferido, escolhe crer. É a voz de quem, mesmo cansado, escolhe orar. É a voz de quem, mesmo no vale, sabe que o pastor ainda guia com vara e cajado. Continue. Mesmo tremendo, continue. Mesmo sem entender, continue. Porque o milagre não acontece apenas no fim da estrada. Ele começa quando você decide dar mais um passo. E é isso que Deus espera de você hoje. Um passo. Um passo de fé, um passo de rendição, um passo de entrega. Porque quem anda com Deus nunca está perdido. E mesmo quando tudo parece perdido, é nesse ponto que Ele mais ama agir. Porque é nesse lugar que ninguém mais enxerga saída que Deus mostra que sempre existiu um caminho. E esse caminho se chama Jesus. Há momentos em que o medo parece sussurrar mais alto do que a nossa fé. Quando as contas não fecham, quando o diagnóstico parece definitivo,
quando a solidão grita na alma ou quando uma perda deixa um vazio que ninguém consegue preencher. Nessas horas, a mente se torna um campo de batalha. Os pensamentos correm desordenados, o coração acelera e a respiração fica curta. É como se a esperança estivesse escorrendo pelos dedos e o futuro perdesse o brilho. Mas é justamente nesses cenários que o Espírito Santo se apresenta como nosso Consolador. Ele não vem com pressa, mas também não atrasa. Ele chega na medida exata da nossa necessidade, trazendo paz onde só havia ruído. A palavra de Deus em João 14:27 nos lembra: Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa não é uma paz baseada em circunstâncias externas. É uma paz que vem do alto, que invade o interior, mesmo quando tudo ao redor está em guerra. O mundo oferece distrações, promessas vazias e paliativos temporários. Mas Jesus oferece descanso verdadeiro, cura completa, direção eterna. E essa paz é liberada quando paramos tudo e nos rendemos à presença dele. Você já se sentiu como se estivesse no meio de um vendaval, e mesmo assim, por dentro, algo dizia: vai ficar tudo bem. Isso não é ilusão, nem força da mente. É o Espírito Santo operando. Ele é aquele que nos faz caminhar sobre as águas da ansiedade. Ele é aquele que nos sustenta quando achamos que vamos afundar. O medo pode até estar presente, mas não tem mais o controle. Porque quando Jesus entra, o medo perde autoridade. Quando a luz brilha, as trevas não têm mais domínio. Mas há uma atitude essencial que abre esse acesso ao alívio divino: oração. Não qualquer oração, mas aquela oração feita com o coração nu, sincero, quebrado. A oração em que você não recita palavras decoradas, mas fala com Deus como quem conversa com um pai que sabe tudo, mas mesmo assim quer ouvir sua voz. É nesse tipo de oração que o milagre se forma. Não é grito, é entrega. Não é eloquência, é verdade. É nesse lugar secreto, íntimo, que a libertação começa. A oração é a ponte entre o peso da alma e o alívio que só o céu pode dar. Talvez hoje você esteja cercado de pressões, cobranças, notícias ruins. Talvez você esteja lutando sozinho há tempo demais. Mas Deus não te criou para viver refém do medo. Ele te chamou para viver pela fé. E a fé não é ausência de medo. É a decisão de continuar, mesmo com medo, confiando que Deus está no controle. Salmo 27 nos encoraja: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Essa não é apenas uma declaração bonita. É uma verdade para ser vivida, repetida, crida e experimentada. Enquanto o inimigo tenta levantar fortalezas de confusão, o Espírito Santo libera a clareza. Enquanto o desespero tenta paralisar suas decisões, Jesus te chama para caminhar pela fé. Enquanto os pensamentos de fracasso tentam te convencer de que tudo acabou, a palavra de Deus se levanta como espada afiada, dizendo que ele ainda escreve sua história. A Bíblia não é um livro antigo, é um manual vivo para os dias difíceis. É nela que você encontra promessas de proteção, provisão, cura, libertação, restauração, salvação. Neste momento, mesmo sem ver, algo já está mudando. A atmosfera espiritual ao seu redor está sendo transformada, porque a palavra está sendo semeada, a fé está sendo ativada, e a presença de Deus está te envolvendo. Não importa o tamanho da batalha, nem quantos dias você chorou. Deus conta cada lágrima. Ele registra cada gemido, e o tempo da resposta se aproxima. Não porque você mereça, mas porque Ele é bom. Não porque você tenha força, mas porque Ele é poderoso. A partir de agora, cada oração sua será como incenso diante do trono de Deus. Cada clamor será recolhido pelas mãos do Senhor. Ele não ignora nenhum pedido. Ele não despreza nenhum filho que o busca. E hoje, Ele está te convidando a viver uma nova realidade. Livre do medo, restaurado da dor, guiado pela paz. Jesus não é apenas a resposta para os seus medos. Ele é a solução definitiva. Nele está o refúgio, a força, a saída
e o novo começo que você tanto precisa. Muitas vezes, quando o medo nos consome e o desespero bate à porta, o ambiente ao nosso redor se torna o reflexo exato do que carregamos por dentro. Escuridão, silêncio pesado, sensação de abandono. O lar que deveria ser abrigo vira um campo de tensão. O trabalho se transforma num lugar opressor. As relações perdem o brilho. A saúde emocional começa a se desgastar e até o corpo sente. É nesse cenário que muitos pensam: não aguento mais. E é aí que o inimigo se aproveita para lançar suas setas. Pensamentos de desistência, culpa, confusão. Ele sussurra mentiras para tentar calar a verdade que Deus já declarou sobre sua vida. Mas hoje, Deus quer quebrar esse ciclo. Ele quer restaurar não só o que está ao seu redor, mas o que está dentro de você. Porque antes de mudar circunstâncias, Ele muda corações. Ele entra onde ninguém entra. Ele toca onde ninguém consegue alcançar. E é por isso que Jesus Cristo é chamado de Príncipe da Paz. Porque Ele não oferece uma trégua temporária. Ele oferece paz verdadeira, que excede todo o entendimento. Não é ausência de lutas, é segurança em meio à guerra. É saber que mesmo em meio ao caos, você não está sozinho. Há um Deus te acompanhando de perto, combatendo por você, sustentando seus passos. Em Filipenses 4, 6, 7, lemos: Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa é a chave. A oração sincera, a súplica humilde, o coração agradecido, mesmo antes da resposta. Porque quando oramos, não apenas falamos com Deus, abrimos espaço para Ele agir. E a paz que Ele envia não depende de explicações. Ela simplesmente invade e guarda, como um escudo, o coração e a mente. Talvez você esteja vivendo um momento de profunda escassez. Falta dinheiro, falta direção, falta esperança. Ou talvez você esteja cercado de pessoas e ainda assim se sentindo invisível, como se ninguém percebesse o peso que você carrega. Mas Deus vê, Deus sabe, Deus entende. Ele te conhece por inteiro. E Ele não te trouxe até aqui para te abandonar agora. A sua história não termina no desespero. O seu capítulo final não será marcado pela dor, mas pela superação. Porque há promessas sobre a sua vida que ainda vão se cumprir. Há portas que ainda vão se abrir. Há milagres que já estão sendo gerados no invisível. O Salmo 46 declara com força: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso não é um consolo vazio. É uma certeza que transforma. Quando o medo cresce, Deus se faz presente. Quando tudo parece desmoronar, Ele é o alicerce firme. Quando os ventos sopram forte, Ele se levanta como torre de proteção. E esse Deus não está distante. Ele está aí, ao seu lado, pronto para agir. Mas Ele espera que você confie, que você abra o coração, que você clame com fé. Porque a oração não muda apenas as coisas, ela muda você. A partir do momento que você ora, o céu se movimenta. Você talvez não veja de imediato, mas nos bastidores do invisível, anjos já foram enviados. Cadeias estão sendo quebradas, muralhas estão sendo estremecidas. A oração é mais poderosa do que qualquer arma. Ela não precisa de autorização humana, não depende de lugar, nem de status. Você pode orar agora, onde estiver, como estiver, e Deus vai ouvir. Porque Ele não está procurando palavras bonitas, Ele está procurando corações verdadeiros. Talvez tudo o que você precisa hoje seja de um sinal. Algo que te faça lembrar que ainda há saída, que ainda vale a pena lutar, que você não está lutando em vão. E esse sinal está vindo agora, pela palavra, pela oração, pela fé que está sendo reacendida aí dentro de você. Acredite, o que parece fim é, na verdade, o recomeço que Deus preparou. O que parece derrota é o cenário ideal para que o poder dele se manifeste com glória. Onde há medo, ele traz coragem. Onde há desespero, ele planta esperança. E onde há oração, há transformação.
A alma cansada tem um som que não é audível aos ouvidos humanos, mas que o céu escuta com clareza. É o som de quem clama baixinho no silêncio do quarto. É o choro abafado no travesseiro. É o pensamento repetido todos os dias. Deus, me ajuda. Quando o medo se instala com força, ele paralisa. Ele faz a mente imaginar os piores cenários, destrói a paz antes mesmo da batalha acontecer. E o desespero, como uma onda, vem depois, derrubando a pouca estrutura emocional que restou. São nesses momentos que muitos pensam que perderam a fé. Mas, na verdade, é aí que ela mais se revela. Crer quando tudo está bem é fácil. Mas manter os olhos em Deus quando tudo está desmoronando, isso é fé genuína. E não é uma fé perfeita, cheia de palavras bonitas e atitudes heróicas. É uma fé ferida, às vezes cheia de perguntas, mas que se recusa a desistir. Que diz, mesmo sem entender, eu continuo confiando. É essa fé que move o coração de Deus. É esse fio de esperança, mesmo tênue, que Ele usa para construir algo novo. Porque Deus não trabalha com perfeição, Ele trabalha com entrega. E um coração quebrado diante dele é mais precioso do que 1000 sacrifícios. A palavra diz em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa não tem data de validade. Não foi feita apenas para os antigos profetas ou personagens bíblicos. Essa palavra é para você. Para este exato momento, Deus está dizendo, eu estou com você, eu te fortaleço, eu te ajudo. E quando Deus diz que ajuda, Ele ajuda de verdade. Ele envia provisão onde não havia nada. Ele muda diagnósticos. Ele quebra cadeias. Ele traz respostas de onde o mundo dizia que não havia solução. Muitos acreditam que para receber essa ajuda é preciso ser santo, perfeito, sem falhas. Mas a Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres falhos que foram sustentados pelo Senhor. Davi, por exemplo, escreveu muitos dos salmos em momentos de desespero profundo. Ele confessava o medo, a tristeza, o abatimento, mas também declarava sua confiança em Deus. No Salmo 27 ele diz, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Davi sabia que a segurança não estava na ausência de inimigos, mas na presença de Deus. O mesmo vale para você. Não é o que está acontecendo ao redor que determina sua paz. É quem está contigo no meio da tempestade. Jesus nunca prometeu ausência de lutas, mas garantiu sua presença em todas elas. Quando os discípulos estavam no barco, em meio à tempestade, eles ficaram apavorados. Achavam que iam morrer. Mas Jesus estava ali, dormindo, em paz. E quando foi despertado, ele acalmou o vento e o mar com uma única palavra. Isso é o que ele pode fazer hoje na sua vida. Ele pode acalmar o caos com apenas uma ordem. Ele pode transformar o cenário mais assustador em um testemunho glorioso. Mas essa paz começa por dentro. Antes de tudo se resolver ao redor, é necessário que a sua alma encontre descanso. E isso só é possível quando você decide confiar. Não com uma confiança cega, mas com uma confiança fundamentada na fidelidade de Deus. Você já passou por outras lutas antes, já pensou que não ia aguentar e aguentou, já achou que era o fim e superou. Isso não foi acaso. Foi Deus te sustentando, mesmo quando você não percebia. E se Ele fez antes, Ele fará de novo. Portanto, respire fundo, feche os olhos por um instante e diga com fé, Senhor, mesmo com medo, eu confio em Ti. Mesmo sem forças, eu entrego tudo nas Tuas mãos. Mesmo em meio ao desespero, eu escolho esperar em Ti. Essa simples oração tem poder. Ela movimenta o céu. Ela te reconecta com a fonte da paz. E à medida que você a declara, algo começa a mudar dentro de você. Porque quando a alma se acalma em Deus, o milagre já começou. Há momentos em que a oração não sai, em que as palavras se perdem na garganta, sufocadas pelo peso das emoções. Você tenta falar com Deus, mas tudo o que sente é um silêncio ensurdecedor. E isso pode ser assustador, porque no fundo, você se pergunta, será que Ele está me ouvindo?
Será que ele me abandonou? É nesse terreno instável da alma que o desespero costuma crescer. Porque quando o medo toma conta, a mente cria mentiras. E uma das mais perigosas é essa, que Deus se afastou. Mas a verdade eterna da palavra, é que Deus nunca se ausenta. O Salmo 46 afirma com clareza: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso significa que Ele está perto. Não só presente, mas bem presente. Ou seja, Deus não está apenas ciente do que você sente. Ele está dentro da dor com você. Ele não observa à distância. Ele desce até o vale para caminhar ao seu lado. E mesmo que o medo grite, a presença dele permanece. Mesmo que você não o veja, ele está sustentando sua mente. Mesmo que você não o ouça, é a voz dele que tem impedido que você caia de vez. O Espírito Santo não abandona. Jesus prometeu isso em João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Para sempre. Não até você errar. Não até você falhar. Para sempre. O Espírito Santo é o Consolador enviado por Deus para te envolver nos momentos em que o mundo te vira as costas. Ele é aquele que entende seus gemidos, traduz suas lágrimas, fortalece sua alma. Você pode até não perceber, mas ele está aí, agora mesmo, te envolvendo com paz. Em tempos de medo e desespero, a oração mais poderosa não é a mais longa, nem a mais bonita. É a mais sincera. É o grito desesperado de quem reconhece que precisa de Deus. A Bíblia está cheia dessas orações. Pedro, quando estava se afogando, não fez um discurso. Ele apenas clamou: Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a mão imediatamente. O ladrão na cruz não teve tempo de construir uma teologia. Ele só disse: lembra-te de mim. E Jesus respondeu: hoje estarás comigo no paraíso. Deus não responde a orações perfeitas. Ele responde a corações quebrantados. Você não precisa saber orar bonito. Precisa apenas ser verdadeiro. Fale com Deus como você é. Diga o que sente. Coloque a dor diante dele. Não esconda. Não se envergonhe. Ele te conhece mais do que você mesmo. Ele entende os sentimentos que você não consegue explicar. E mais do que isso, ele pode transformar essa angústia em alívio, essa ansiedade em confiança, esse medo em força. E se você está se perguntando: mas por que estou sentindo tudo isso se eu creio em Deus? Entenda que fé não anula a dor. Fé te dá uma âncora em meio à dor. Crer não te torna imune ao medo. Crer te dá uma direção quando tudo em volta é confuso. O medo pode até tentar dominar, mas a fé é a chave que abre a porta da esperança. E essa chave está aí, dentro de você, mesmo que enfraquecida. Use-a. Dê um passo em direção à presença de Deus. Comece a orar de onde está, como está. E se tudo o que você conseguir dizer for: Senhor, me ajuda, isso basta. Porque Deus não resiste a um clamor sincero. Ele ouve, ele responde, ele age. E essa oração, mesmo simples, é como uma semente lançada na terra. Ela vai gerar frutos. Pode não ser imediato, pode não ser do jeito que você imagina, mas será no tempo certo. Porque quando a alma encontra coragem para orar no meio da dor, o milagre já começou a nascer. Há uma guerra invisível acontecendo no campo da sua mente. Ninguém vê, ninguém ouve, mas você sente. E essa batalha interna pode ser tão exaustiva quanto qualquer confronto físico. O medo não apenas paralisa, ele também mente. Ele sussurra que você não vai conseguir, que está sozinho, que não há saída. E o desespero entra quando você começa a acreditar nessas mentiras. A mente, que deveria ser lugar de paz, se torna um labirinto de pensamentos negativos, onde cada saída parece bloqueada. E nesse caos mental, muitas pessoas afundam. Mas há um segredo espiritual que o inimigo não quer que você descubra. A sua mente pode ser restaurada. Sim, mesmo depois de tantas crises de ansiedade, mesmo após noites em claro, mesmo com traumas que pareciam incuráveis. A Bíblia é clara: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente.
Romanos 12:2. Isso significa que Deus não quer apenas curar suas emoções. Ele quer reprogramar o seu pensamento. Ele quer te ensinar a pensar como um filho, e não como um escravo do medo. A renovação da mente é um processo espiritual, mas também diário. Começa com a escolha de quais vozes você vai ouvir. Você pode continuar alimentando sua alma com notícias ruins, comparações nas redes sociais, julgamentos dos outros, ou pode começar a se alimentar da palavra. E a palavra de Deus é viva, poderosa, cortante como uma espada. Ela entra onde nenhuma terapia consegue entrar. Ela separa a mentira da verdade. Ela restaura a identidade que o medo tentou roubar. O Salmo 23 declara: refrigera a minha alma. E refrigerar é trazer frescor, alívio, descanso. Quando a mente está tomada pelo medo, o Espírito Santo entra com essa brisa suave, essa água viva que limpa a confusão e traz clareza. É nesse lugar de comunhão com Deus que os pensamentos começam a se alinhar com a verdade. Você para de pensar como vítima e começa a lembrar quem você é em Cristo. Não alguém esquecido, mas alguém amado. Não alguém derrotado, mas alguém capacitado. E se você me ouve agora pensando, mas a minha mente está tão cansada que eu não sei por onde começar, então comece pelo nome de Jesus. Esse nome tem poder para quebrar cadeias. Ele é âncora para a alma, escudo para os pensamentos e fortaleza para a mente. Quando você clama por Jesus, você está permitindo que a presença dele invada o território mais frágil da sua vida. E ali, onde você mais teme, ele se revela como aquele que traz paz que excede todo o entendimento. A transformação da mente não acontece com força própria. Ela começa quando você se rende. Quando você decide entregar o controle que nunca teve e deixar Deus ser Deus dentro de você. O medo diz: você está perdendo. Mas a fé responde: estou sendo restaurado. E essa restauração começa hoje, agora, com essa oração, com essa palavra, com essa escolha de crer, mesmo quando tudo ao redor grita para você desistir. Então, respire. Não qualquer respiração, mas uma que venha acompanhada da certeza de que Deus está reconfigurando sua mente neste exato momento. O Espírito Santo está soprando sobre a sua alma, limpando os resquícios da dúvida, silenciando os ecos da dor e plantando verdades eternas em você. Você vai pensar diferente. Você vai se sentir diferente, porque quem controla a sua mente agora é aquele que venceu a morte. E onde Jesus reina, não há espaço para o desespero. Há renovo. Quando o medo e o desespero tomam conta, muitas pessoas se afastam de tudo, inclusive da comunhão com Deus. É como se a dor criasse um bloqueio que impede a alma de se abrir em oração. Para que orar se nada muda? Dizem. Mas é justamente nesse momento que a oração se torna mais urgente e mais poderosa. É no meio da tempestade que se aprende a confiar, mesmo sem entender. E é quando as palavras faltam que o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Oração não é sobre eloquência, é sobre entrega. Não é sobre ter as palavras certas, é sobre ter um coração quebrantado. Em momentos de desespero, a oração sincera é a ponte entre a agonia e o alívio. Você não precisa fingir estar bem diante de Deus. Ele não espera performance, ele quer a verdade do seu coração. O Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ouça isso. Deus se inclina para você. Ele ouve. Ele não é indiferente à sua dor. Ele se move por amor. Quando você ora, você não está falando ao vento. Você está ativando o céu. Talvez você já tenha feito orações rasas, por obrigação, sem alma. Mas agora é diferente. Agora, você está sendo convidado a fazer uma oração que muda ambientes, que movimenta o espiritual, que toca o coração de Deus. E não se trata de fórmulas ou frases bonitas. Trata-se de colocar toda a sua dor nas mãos dele. A oração é o lugar onde a alma sangra e é curada ao mesmo tempo. Onde o medo confessa sua fraqueza e encontra a força do alto. Onde o desespero grita, mas a fé responde. Jesus no Getsêmani também passou por esse momento. Ele chorou, suou gotas de sangue, sentiu angústia mortal,
E mesmo sendo o Filho de Deus, ele orou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Mateus 26:39. Isso mostra que até o Filho do Deus Altíssimo orou em desespero. E foi na oração que ele encontrou forças para cumprir seu propósito. Se até Jesus precisou orar em sua hora mais difícil, o que nos faz pensar que podemos atravessar nossas lutas sem oração. Não há vergonha em reconhecer que precisa de ajuda. A oração é o grito da alma que já cansou de lutar sozinha. É o braço estendido do aflito que não vê mais saída. E Deus ama quando você decide confiar nele mesmo sem entender os porquês. Quando você ora em meio ao caos, você está dizendo: Senhor, eu ainda creio. E essa fé simples, honesta, crua, move o coração de Deus. Muitas vezes, o livramento não vem na forma que esperamos, mas a oração prepara nosso coração para receber a paz antes mesmo da resposta. Porque a maior vitória não é quando tudo ao redor muda, mas quando a gente muda por dentro. Quando a ansiedade cede lugar à confiança. Quando o choro se transforma em adoração. Quando o medo dá lugar à coragem que vem do céu. A oração não apenas muda situações, a oração nos muda. Portanto, neste exato momento, mesmo que suas forças estejam no fim, mesmo que sua fé pareça pequena, mesmo que você esteja mergulhado em um vale profundo, feche os olhos, respire fundo e diga: Senhor, me ajuda. É simples, mas é real. E o céu se move quando um coração quebrantado clama. Deus não rejeita a oração feita no desespero. Pelo contrário, ele se revela como o Deus que cura, que escuta, que transforma. Hoje, sua oração tem endereço certo, o trono da graça, e a resposta a caminho. Agora que você já entendeu a profundidade da oração feita em meio ao medo e ao desespero, é hora de lembrar que a palavra de Deus é o alicerce sobre o qual essa oração se sustenta. Não estamos falando de palavras soltas ao vento. Estamos falando de promessas eternas, registradas na Bíblia Sagrada, que carregam a autoridade do próprio Deus. Quando você ora baseado na palavra, você não está apenas desabafando. Você está reivindicando o que já foi prometido. Você está alinhando seu clamor ao coração do Pai. O Salmo 91 declara com firmeza: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Isso não é poesia vazia, é uma garantia. É uma cobertura espiritual para quem escolhe buscar refúgio em Deus, mesmo quando tudo parece ameaçador. Quando você ora o Salmo 91 com fé, você está dizendo ao medo: você não tem a última palavra. Quando você clama pela proteção do Altíssimo, você declara guerra contra toda a seta do inimigo, contra toda maldição, contra todo espírito de confusão. Mas não para por aí. O Salmo 27 reforça: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Medite nessa pergunta. A quem temer se o próprio Criador do universo está ao seu lado? Esse é o tipo de verdade que você precisa internalizar. Não basta apenas ouvir, é preciso crer e declarar. Porque quando você declara a palavra, ela se torna uma espada em sua boca, cortando as mentiras que o medo tenta semear. A Bíblia está cheia de promessas para os momentos mais escuros da alma. Em Isaías 41:10, Deus fala diretamente ao seu coração: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa não é apenas uma palavra de encorajamento. É um pacto. É Deus assumindo responsabilidade por você. Quando você se sente fraco, Ele promete força. Quando tudo desmorona, Ele sustenta. Quando falta direção, Ele guia. Você precisa entender que a oração baseada na palavra é o tipo de clamor que mais abala as estruturas espirituais, porque não é apenas emoção, é fé fundamentada. Quando você diz: Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, você não está recitando uma frase litúrgica. Você está proclamando que nenhuma situação tem mais poder do que o Deus que você serve. E isso faz tremer o inferno. É por isso que a oração que liberta não é a mais longa, nem a mais bonita. É a mais sincera, a mais bíblica, a mais cheia de fé. É aquela que diz: Senhor,
A tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu estou chorando, mas continuo esperando pelo amanhecer. Essa é a oração que muda atmosferas, que cura feridas, que reconstrói esperanças. Lembre-se, Jesus, o próprio Filho de Deus, usou a palavra como arma contra o medo e contra o inimigo. No deserto tentado, ele disse: "Está escrito." E foi a palavra que venceu o confronto. Assim também será com você. Quando vierem os pensamentos de derrota, responda: "Está escrito." Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Quando a ansiedade te sufocar, diga: "Está escrito." Lançando sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. Quando o medo te paralisar, declare: "Está escrito. O Senhor é a minha força e o meu escudo." Não lute apenas com lágrimas, lute com a palavra. Não caminhe apenas com fé cega, caminhe com fé guiada pela verdade. Porque quando a sua oração se apoia na Bíblia, você não está sozinho. O céu se une a você. E toda oração assim feita, no tempo certo, terá resposta. Agora que você entende o poder de uma oração ancorada na palavra, é hora de dar o próximo passo: ativar a fé. A fé não é um sentimento. A fé é uma atitude. É uma decisão espiritual de acreditar no que Deus diz, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. A fé é um posicionamento firme, inegociável, ousado. É quando você se recusa a aceitar que o medo é o dono da sua casa, que a ansiedade é o senhor da sua mente, ou que o desespero é o fim da linha. A fé é o que ativa o invisível. Ela liga a promessa à realidade. E neste momento, é isso que você precisa fazer. Ativar sua fé como quem liga a chave de uma luz em um quarto escuro. Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você pode ainda não ver o caminho aberto, a cura, a resposta, a restauração, mas pela fé já pode tocar tudo isso em espírito. Porque a fé torna presente aquilo que Deus prometeu no futuro. Agora, pare por um instante. Inspire fundo e, com fé, declare: "Eu creio, Senhor Jesus. Mesmo que meus olhos vejam caos, meu coração escolhe confiar. Mesmo que minha alma esteja em guerra, meu espírito se firma na tua paz." Essas declarações não são apenas palavras. Elas são chaves espirituais. Elas destravam prisões invisíveis. Porque quando você abre a boca com fé, o céu se move. Os anjos ouvem. O inferno treme. A atmosfera muda. Há poder em declarar com fé: "Nada vai me parar, porque maior é o que está comigo do que o que está no mundo." Há autoridade em afirmar: "A minha casa pertence ao Senhor. Nenhuma maldição permanecerá. Nenhuma enfermidade dominará. Nenhuma palavra contrária prosperará." Quando você fala isso com fé, você não está apenas se encorajando. Você está invocando a intervenção divina. Está ativando uma aliança. Está colocando o nome de Jesus acima de todo nome. Acima da crise, da dor, da doença, da dívida, do luto, do medo. Romanos 10:10 nos ensina que, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, a fé precisa sair do seu interior. Precisa ser proclamada. Porque há algo poderoso que acontece quando você verbaliza o que crê. Isso quebra o silêncio da opressão. Isso rompe os laços do conformismo. Isso silencia a acusação do inimigo. Neste momento, pare tudo e declare: "Eu ativo a minha fé agora. Em nome de Jesus, eu rejeito todo medo. Eu repreendo todo espírito de desespero. Eu declaro que sou filho de Deus e que estou debaixo da proteção do Altíssimo." Essa é uma oração de fé. Simples, poderosa, incendiária. Porque onde há fé, há fogo. E onde há fogo, o inimigo não permanece. Se você está vivendo um momento em que parece que nada vai mudar, é justamente aí que a fé precisa agir. Porque a fé verdadeira não precisa de evidências. Ela precisa de uma decisão. E se hoje você decidir crer, mesmo sem sentir, mesmo sem entender, Deus vai honrar sua escolha. Ele não ignora um coração que se ergue em fé em meio à dor.
Ativar a fé é decidir que, apesar do diagnóstico, você vai confiar. Apesar da traição, você vai perdoar. Apesar da perda, você vai agradecer. Apesar do silêncio, você vai continuar orando. Isso é fé. Isso é confiar no caráter de Deus e não nas circunstâncias. E quando a fé é ativada, o impossível começa a se tornar acessível. Caminhos se abrem, portas se destravam, feridas cicatrizam, lares são restaurados, porque Deus responde à fé com favor. Ele age onde há fé, ele invade onde há rendição. Agora, com autoridade, escreva nos comentários: eu ativo minha fé em nome de Jesus. Escreva isso como uma confissão profética, como uma oração escrita, como uma marca espiritual. E se puder, envie esse vídeo para alguém que você ama. Alguém que está vivendo com medo. Alguém que precisa se lembrar que há um Deus vivo, poderoso e presente. Quando o medo parece dominar e o desespero se instala como uma sombra espessa sobre a alma, é natural querer se esconder, fugir, silenciar. Mas é exatamente nesse ponto que precisamos aprender a nos posicionar espiritualmente. Há uma batalha acontecendo, e o seu coração é o campo de guerra. O inimigo não está apenas interessado em suas emoções. Ele está mirando a sua fé, a sua esperança, a sua identidade. E é por isso que agora é a hora de lutar. Não com suas próprias forças, mas com as armas espirituais que Deus colocou à sua disposição. Efésios 6:12 nos lembra que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Ou seja, o que você está enfrentando pode até parecer visível. Uma crise financeira, um diagnóstico médico, um abandono. Mas por trás disso, existe um plano para paralisar o seu espírito. Por isso, sua resposta não pode ser natural. Tem que ser espiritual. E a oração é a sua espada. A oração é o grito de quem não se rende. É a ponte entre a dor e a promessa. É o eco da alma que se recusa a ser vencida. Quando você ora, mesmo em lágrimas, mesmo em dúvida, mesmo tremendo por dentro, você está dizendo ao mundo espiritual: eu ainda acredito. E essa declaração tem poder. Porque a fé não precisa ser perfeita para ser eficaz. Ela só precisa ser sincera. Salmo 34:17 declara: clamam os justos, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Sim, todas. Não algumas. Todas. Inclusive essa que você está sentindo agora. Inclusive essa que te sufoca durante a madrugada. Inclusive essa que você nem tem coragem de contar para ninguém. Deus vê, Deus ouve, Deus responde. Mas Ele responde aos que clamam, aos que escolhem abrir a boca e dizer: Pai, eu preciso de Ti. Não permita que a dor te emudeça. Não aceite que o medo roube sua voz. Não se acomode ao desespero como se fosse um destino final. Você tem um Deus que luta por você. Um Deus que envia anjos. Um Deus que quebra correntes. Um Deus que abre o mar quando não há ponte. Que traz água da rocha. Que ressuscita o que estava morto. Ele é o mesmo hoje. Ele está aqui. E Ele está te chamando para se levantar, mesmo com os joelhos fracos, e dizer: Senhor, eu creio. Talvez você diga: mas eu não sei orar bonito. Deus não está procurando beleza. Ele está procurando verdade. Uma oração simples, feita com sinceridade, tem mais poder do que discursos eloquentes sem fé. Quando você se derrama diante dele com o coração rasgado, sem máscaras, sem roteiros, o céu se move. Porque Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Se você está ouvindo esta mensagem com o coração apertado, pare tudo agora. Feche os olhos por um momento. Inspire fundo e ore comigo. Senhor, eu não tenho forças, mas eu tenho fé. Mesmo pequena, mesmo frágil, eu coloco minha vida em Tuas mãos. Liberta-me do medo, arranca de mim o desespero, enche-me com o Teu Espírito Santo. Eu não quero sobreviver, eu quero viver em paz. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor já está agindo. Essa oração é mais do que palavras. É um posicionamento. É uma declaração de guerra contra tudo o que tem te aprisionado. E a partir de agora, sua vida começa a mudar. Porque quando você ora com fé, o medo perde força
O desespero recua, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, começa a guardar seu coração. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 4, 6, 7: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês. Essa promessa é sua. Essa paz já está a caminho. Mas ela só entra onde há oração. Então, permaneça orando. Continue confiando. E se esta mensagem tocou você, compartilhe com alguém que também precisa se levantar. Seja um canal da paz de Deus para outro coração ferido. Agora é o momento de profetizar sobre a sua vida. Não com palavras humanas, mas com a verdade eterna que sai da boca de Deus e jamais volta vazia. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Você está sendo guiado. Você está sendo levantado. Você está sendo curado, restaurado, libertado. O céu está em movimento e o Espírito Santo está aí com você agora, tocando nas feridas que ninguém vê, colocando bálsamo onde antes só havia dor e abrindo caminhos onde parecia não haver mais esperança. A sua vida não vai terminar no medo. O desespero não será a última página da sua história, porque Deus escreve finais que o homem não pode prever. Ele transforma pranto em dança, deserto em fonte, noite escura em amanhecer. Isaías 43:19 declara: Eis que faço coisa nova. Já está saindo a luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isso é para você. Caminho onde só havia areia. Rios onde só havia secura. Deus está abrindo agora. Talvez você esteja pensando: mas como posso acreditar nisso se tudo ao meu redor grita o contrário? Porque fé não é sentir. Fé é decidir confiar. Fé é levantar as mãos mesmo com o coração cansado. É orar mesmo quando a alma quer se calar. É dizer: eu creio em Deus Pai, quando tudo dentro de você clama por desistência. E é exatamente nesse tipo de fé, real, sofrida, resistente, que os maiores milagres acontecem. Salmo 46 nos lembra que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso significa que Ele não está longe, Ele não está alheio, Ele está presente. Aqui, agora, enxugando suas lágrimas, renovando sua mente, reacendendo a chama que quase se apagou. Não importa o tamanho da sua tempestade, o Deus que acalma o mar está do seu lado. O Deus que ressuscita mortos está cuidando de você. E se você ainda não viu o milagre, não significa que ele não esteja a caminho. Deus trabalha em silêncio. Ele age nos bastidores. Enquanto você dorme, ele prepara livramentos. Enquanto você clama, ele move céus. Enquanto você apenas sobrevive, ele já desenha dias de plenitude, paz e recomeço. Não subestime o poder da sua oração. Não desista agora. Você está muito perto do novo que Deus preparou. Receba isso como uma palavra viva. Sua mente será curada. Sua casa será restaurada. Sua saúde será fortalecida. Seus filhos estarão protegidos. Sua fé será inabalável. As portas que estavam trancadas se abrirão. As bênçãos que pareciam retidas fluirão. Porque há poder no nome de Jesus. A unção sendo derramada agora. A liberdade sendo proclamada sobre a sua vida. Que você se levante desse vídeo diferente de como entrou. Que você sinta o Espírito Santo te envolvendo, te impulsionando, te levantando. Que essa não seja apenas mais uma oração, mas o início de uma nova jornada. Uma jornada de fé, de cura, de autoridade espiritual. Que o medo perca espaço. Que o desespero seja lançado fora. E que a paz verdadeira, a paz que só Jesus Cristo pode dar, reine no seu coração. Você não está só. Nunca esteve. O céu inteiro está intercedendo por você agora. Os anjos do Senhor estão ao seu redor. A palavra foi liberada. A fé foi ativada. E o impossível já começou a acontecer. Tome posse. Declare com sua boca: eu creio. Eu recebo. Eu sou livre. Porque em Cristo você é mais que vencedor. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu entro na Tua presença com o coração quebrantado.
com a alma cansada e os pensamentos agitados. Tu conheces, Senhor, cada lágrima que tenho derramado em silêncio. Conheces os medos que gritam dentro de mim, as aflições que me cercam, o desespero que tenta me afogar. Mas agora, neste exato instante, eu escolho levantar minha voz e declarar que Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente na angústia, como está escrito no Salmo 46. Senhor, eu clamo pelo Teu socorro. Eu clamo pela Tua mão estendida sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha mente. Que todo espírito de medo, toda opressão do inferno, toda seta maligna, toda voz de derrota, caia por terra agora, em nome de Jesus. Que toda maldição, toda inveja, toda palavra contrária que foi lançada contra mim ou contra os meus, seja desfeita pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Pai, restaura as minhas forças, renova a minha fé, levanta a minha alma, me ensina a confiar mesmo quando não vejo saída. Me ensina a esperar mesmo quando tudo parece perdido. Me ensina a crer que o Teu tempo é perfeito e que o Senhor nunca chega atrasado. Espírito Santo, vem com Teu consolo agora. Abraça minha mente, silencia meus pensamentos, acalma meu coração. Sopra sobre mim o Teu alento de vida. Leva embora todo o peso que me aflige. Traz cura para a minha saúde, restauração para a minha casa, provisão para as minhas finanças. Eu creio que o Senhor está abrindo caminhos onde antes havia apenas muros. Eu creio que portas estão se destravando agora. Eu creio que milagres já estão sendo liberados no mundo espiritual. Jesus, Filho do Deus vivo, Tu és meu Salvador, meu Libertador, meu Príncipe da Paz. Diante do Teu nome, todo medo precisa recuar. Diante da Tua luz, toda escuridão se dissipa. Por isso, eu Te entrego tudo. Minhas preocupações, meus traumas, minhas dores, minhas dúvidas. Toma, Senhor, o controle da minha vida. Conduz meus passos. Guia meu coração. Fortalece minha fé. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde agora meu coração e minha mente. Que a Tua palavra viva seja lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Que eu jamais me esqueça de que, mesmo em meio ao vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Eu oro com fé, eu oro com entrega, eu oro com esperança. E declaro com toda a minha alma: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu creio no Teu amor, no Teu cuidado e no Teu poder que liberta. Em nome de Jesus, amém.